Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. E a paz de Jesus esteja com você. Nós te recebemos com os braços abertos. Que você se sinta muita vontade nessa reunião virtual, que é uma extensão do Centro Espírita Amparo dos Humildes. Para nós começarmos a nossa reunião, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos lá? Amado Jesus, nós te damos graças por este momento, por esta reunião, pela companhia amável dos nossos mentores e dos trabalhadores espirituais da Casa Espírita Amparo dos Humildes. Queremos, Jesus, nesta noite, estar com o nosso coração aberto para receber todas as benesses vindas desta reunião. Agradecemos a Ti esta oportunidade maravilhosa que é de estarmos encarnados neste momento para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Abençoa-nos, Jesus, que nós estejamos em melhor vibração para usufruirmos desse ambiente salutar. E obrigada por nos trazer até aqui. Nós te agradecemos, Mestre, e queremos dar início a essa reunião em teu santo nome. E que assim seja. Bem, para ficar melhor o clima, eu vou ler hoje, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23. Capítulo 23 o título é Estranha Moral. E o item é 13, tá bom? Para depois você dar uma lidinha aí. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pelas bases os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no. Portanto, supondo matar a ideia, matando a pessoa, mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, cresceu, pois está de acordo com os desígnios de Deus. E, nascida de uma obscura vila da Judéia, foi plantar seu estandarte na própria capital do mundo pagão, em face de seus inimigos mais veementes, daqueles que maior interesse cultivavam em combatê-la, porque subvertia as crenças seculares às quais muitos se apegavam, bem mais por interesse que por convicção. Terríveis lutas aguardavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia sempre se expandiu e triunfou, porque, como verdade, sobrepujava suas antecessoras. A verdade de Jesus é absoluta. Não tem para ninguém. Muito bem. Para ficar melhor ainda, nós vamos ouvir hoje a palestra com Eduardo Vieira Mesquita. O Eduardo é da nossa casa irmã, chamada Centro Espírita Irmã Sheila. E o Eduardo vai falar para nós sobre o discípulo ambicioso. Eduardo, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, que Jesus te ilumine. Olá, boa noite, Rosânia, boa noite a Mauri, demais companheiros, boa noite também àqueles que nos assistem, que estão conosco pela Rede Internacional de Computadores. Que Jesus, na sua imensa bondade, possa nos envolver a cada um, a fim de que participemos satisfatoriamente
desta noite programada, dessa nossa reunião programada para a noite de hoje. O tema que nos fora proposto é, por demais, atual, assim considerando, muitas das vezes, alguns de nossos comportamentos diante, da tarefa de melhor assimilarmos e vivermos a mensagem de Jesus. E o tema, o discípulo ambicioso, em determinados momentos, nesta passagem que nós iremos comentar, pode ser que também nos identifiquemos com o comportamento deste discípulo, à luz do comentário do irmão X, na obra Lázaro Redivivo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pode ser que muito se assemelhe a nós, o que ocorrera então com esse discípulo dito por irmão X como ambicioso. Pois bem, narra o escritor espiritual Humberto Campos que quando Judas, obcecado por aquele desejo, por aquela ambição, quando ele procurou avistar-se com Caifás, um dos líderes ali do Sinédrio judaico da época, ele trazia, segundo o escritor espiritual, a cabeça incendiada de sonhos fantásticos, mirabolantes. Vem narrando Humberto Campos, mas aqui a gente já abre um pequeno parênteses, porque muitos de nós identificamos na figura de Judas, do discípulo, como sendo um traidor do mestre, um traidor de todo aquele sistema que estava sendo estruturado para a difusão da Boa Nova, para a implementação do dito reino de Deus sobre a face da terra. Judas continua ainda hoje sendo um daqueles mais injustiçados na análise da família humana, pois que a gente só observa o acontecimento de forma horizontal com que os fatos foram narrados e nos esquecemos que as nossas relações também elas se estabelecem no plano vertical. Precisamos aprofundar no ocorrido, nos acontecimentos, para que a gente, então, consiga sopesar e fazer uma análise mais justa dos fatos, dos acontecimentos. E os Iscariotes, nesse sentido, tem sido condenado pela humanidade há décadas, há séculos, como sendo aquele responsável pela grande tragédia vivenciada pelo mestre, como sendo aquele que entregou todos os pontos para as autoridades inclementes da época. Mas Humberto Campos lança luz sobre estes fatos e nos revela situações diferentes, distintas dessa conclusão, às vezes, prematura. E ele nos demonstra com propriedade qual era a intenção, o sentimento do apóstolo, do discípulo, apesar de sua ambição destacada, que acabou levando a estes equívocos. Mas vejamos, Humberto Campos nos relata que Judas amava o mestre. E ele, inclusive, imaginava que competia a ele cuidar dos interesses de Jesus. E envolvido com aquelas paixões e riquezas transitórias, com as suntuosidades dos templos, das vestimentas, do cenário da época, das autoridades instaladas, ele, então, demonstrava certa fraqueza a todo aquele sistema, a toda aquela estrutura.
Mas o interessante é que o autor espiritual, nesta rica página da obra Lázaro Redivivo, destaca para nós que todo o ocorrido envolvendo Judas, o horto, o beijo na face do mestre, foi precedido de intenções íntimas do discípulo, no sentido de que identificou-se que ele estava realmente despreocupado das suas necessidades próprias e ele intentava, de certa forma, resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas da época. E ele imaginava que ele teria condições, então, de articular com essas autoridades e fazer vir a prevalecer os interesses, né, da Boa Nova e a propagação dos ensinos de Jesus. Ele pensava que, valendo-se da influência, do prestígio dos sacerdotes, conseguiria se movimentar Jerusalém, e esse movimento do povo israelita, em obediência às tradições, aos juízes do passado, à cultura judaica da época, e com o poderio instalado, seria possível, então, consolidar o poder, né, e que esse poder, uma vez renovado, ele mesmo teria condições, o discípulo, de restituir a Jesus a direção, a honra, a chefia dos acontecimentos da época. Ledo engano. Jesus ensinava àqueles que estavam mais próximos e que buscavam a sua presença a concórdia, a tolerância, a paciência, o espírito de esperança. E a gente tem visto isso nos dias de hoje, né? A necessidade de nós vivenciarmos estes ensinos, especialmente em razão dessa moléstia que alcança toda a família humana no globo terrestre, essa pandemia. Que seria de nós, né, sem que lançássemos mão dessa tolerância com alguns acontecimentos, se não lançássemos mão de alimentarmos a esperança, né, em dias tão difíceis. E Jesus assim já nos ensinava naqueles dias, mas como que pensava o discípulo, como seria possível, né, efetuar essas reformas necessárias? Através de simples atitudes que naqueles dias eram entendidas como idealistas, né? E então, naquele turbilhão de acontecimentos, Jesus já estava conhecido, a notícia corria de boca a ouvido, de quebrada a quebrada. Então, o discípulo, entendendo como tendo forças suficientes para fazer uma articulação, foi a ter, né, no sinédrio, no palácio, com o sumo sacerdócio da época, com Caifás. E aquelas autoridades, já há alguns dias, e vamos dizer, há alguns meses, por que não rememorarmos alguns anos, já buscavam a todo instante assacar, né, a liberdade de Jesus, pois que o que ele estava disseminando no seio da comunidade como ensinamentos libertadores contrariava os interesses das autoridades e do sistema instalado à época, né? E chegando então para esta reunião, o discípulo, como que numa posição de uma atitude de homem ali escravizado à ilusão, aguardava Caifás, que não se fez esperar por muito tempo, como que valorizando a presença ali então do discípulo. Naquela sala enorme do palácio, eles iniciaram uma discreta conversação. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com uma certa simpatia, observou em tom cordial
a lhe dizer, né? Com que, então, o templo teria a felicidade de contar com a valiosa colaboração do discípulo, do seguidor de Jesus. E o discípulo se sentiu envaidecido com as palavras daquela autoridade. E Caifás, consciente da sua própria importância na administração de Jerusalém, diz ao discípulo, né, que eles precisavam de alguém com bastante coragem para salvar o Messias Nazareno. E Judas, mais que depressa, então, respondeu ao sacerdote que sim, né, que, dizendo contente, que ele compreendia aquela situação e que se colocava à disposição para auxiliar. O chefe do templo prosseguiu no diálogo, dizendo que havia de fato a necessidade de um rei que restaurasse a liberdade política e que em boa hora os galileus ofereciam condições para tal oportunidade. E ele inclusive dizia ao discípulo que tinha muito prazer em tratar com a pessoa dele na condição de um homem, vamos dizer assim, providencial naquela realização, que não perdia tempo com as palavras ociosas. E foi diretamente ao ponto, dizendo que seria necessário a estruturação, a articulação de alguns procedimentos para que então Jesus pudesse vir a ser coroado e que pudesse assumir, né, o seu reinado. E o discípulo, embriagado com aquelas palavras que lhe tocavam fundo as intenções, observava então o sacerdote com aquelas promessas, mas questionou a ele, né? Como que seria possível essa libertação e como que seria possível Jesus então se tornar o rei que Jeová havia prometido ao denominado povo eleito. Judas não cabia em si, com o contentamento que lhe tomava o coração, porém preocupado, né, com a situação do profeta, perguntou, né, ao sacerdote, mas e o mestre, né? Como que se daria esses procedimentos? E Caifás, dissimuladamente, apresentando sentimentos, se fosse na linguagem de hoje, fakes, né? Disse com a voz bastante doce para o discípulo, né? Compreenderá certamente a necessidade da adoção de medidas aparentemente rigorosas. O mestre, por exemplo, segundo o plano estabelecido, e ele havia revelado que os membros do Sinédrio já estavam articulando ações nesse sentido, ele revelara ao discípulo, né, que o mestre, então, haveria de ser preso por uma questão de segurança pessoal dele. E dizia, ele será detido a fim de que coloque a salvo de qualquer incidente desagradável. E, enquanto isso, eles conseguiriam, com a aglomeração dos patriotas na cidade, proclamando a independência, isso se tornaria, então, em uma vitória próxima, inicial, contra as autoridades romanas. E logo após isso, coroariam o Messias, que ostentaria, então, o cedro do poder. Judas, exaltado com aquelas colocações, observava o sacerdote a dizer ainda, né? Meu prostimoso amigo, até que se resolva a situação em definitivo, chefiará os companheiros,
e receberá as homenagens que lhe são devidas. Tornará o lugar do Messias, provisoriamente, e ditará as ordens, até que ele próprio, com a garantia desejável, possa assumir o poder. Ora, como que toda uma engenharia arquitetada, ludibriando o discípulo e colocando na condição, então, de intermediário, de interposta pessoa para a concretização do que desejavam, que era realmente o aprisionamento de Jesus e o desdobramento daquilo que nós todos conhecemos. Satisfeitíssimo, o visitante indagou a Caifás: e o que devo fazer inicialmente? O sacerdote, de forma perspicaz, respondeu para ele com naturalidade: não temos tempo a perder. Formularemos a documentação necessária. Mas Judas insiste: mas como devo fazer? Perguntando ainda o aprendiz enganado. E Caifás lhe diz: chamarei as testemunhas, e perante nós responderá afirmativamente a todas as interrogações que lhe forem dirigidas. Não precisará informar-se quanto ao particular algum. Bastará responder sim a todas as perguntas formuladas. Podemos dispor da sua lealdade? E Judas, sem hesitar, respondeu incondicionalmente que sim. E, dentre alguns poucos minutos, organizou-se uma pequena assembleia com juízes e testemunhas. 2 escribas perfilharam-se para fixar, então, as declarações do discípulo. Formada aquela pequena reunião, o sumo sacerdote chamou o denunciante e iniciou o interrogatório. Vejamos. Alimentou as ilusões dos discípulos e o colocou numa condição de denunciante, sem que ele se apercebesse completamente do que estava a acontecer. É discípulo de Jesus? Perguntou Caifás, né? O Nazareno? Confiante, Judas respondeu: sim. Vem fazer declarações ao Sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que o Nazareno, o Messias, pretende ser o rei de Israel? Sim. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. Vejamos, colocando o discípulo na condição de um denunciante, colocando também a situação no sentido de que Jesus se tornaria, assim, um grande desafeto, né? E uma ameaça para o poder instalado. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Como Jesus poderia odiar alguém naquela situação, naqueles dias e pela sua condição espiritual? Deseja de fato aproveitar a Páscoa para começar a rebelião? Sim. Declarará a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lutar contra quaisquer obstáculos para derrubar as ambições políticas existentes entre Roma e esta província, no sentido de coroar-se rei? Sim. Vejamos, estava ali cristalizado, documentada uma situação que levaria ao desdobramento que nós conhecemos, né? Até porque, de posse dessas declarações comprometedoras, Caifás interrompeu o inquérito e mandou que Judas esperasse na antessala e iniciou providências junto de romanos e judeus para que Jesus então fosse preso imediatamente como agitador político e explorador da confiança pública. Em breves minutos, o grupo de soldados postava-se nas vizinhanças do templo e esperava a ordem final. E Caifás, então,
compensando Judas com algum dinheiro, fez sentir a necessidade de sua orientação na prisão inicial do Messias, assegurando que em breve tempo se cumpriria a redenção de Israel. E o discípulo invigilante foi à frente de todos e encaminhou a triste ocorrência que nós conhecemos. E quando os fatos marcharam no curso do tempo, debalde foi quando Iscariotes caiu em si e procurou se reaver diante dos fatos ocorridos. Não nos narra diretamente Humberto de Campos o desdobramento ali no horto, mas nós sabemos que o discípulo se aproximou do mestre e lhe deu um ósculo, um beijo na face. Mas Jesus, talvez compreendendo a áurea do ambiente, já havia lhe dito, né? Amigo, a que veio? Conhecedor do que se passava nas mentes, vejamos o comportamento do mestre, mesmo naquele momento crucial em que ele estaria sendo entregue injustamente às autoridades instaladas, ele ainda chama o discípulo de amigo. Amigo, a que viestes? Nós sabemos que Jesus é preso, enfim, é encaminhado para uma oitiva perante a autoridade romana, conhecemos todos o desdobramento. E o discípulo, mais tarde, em lágrimas, rogou que fosse interrompida a tragédia angustiosa da cruz, e sentindo que tarde embora, que fora vítima da própria ambição. Devolveu as moedas de prata, exclamando de joelhos: socorrei-me, cometi um crime traindo o sangue inocente. A vaidade perdeu-me, tende compaixão de mim. Os interpelados, porém, como velhos representantes da ironia humana, responderam simplesmente ao discípulo ambicioso: que nos importa? Isso é contigo. E essa passagem, então, nos revela a nossa condição, muitas das vezes, no dia a dia, na compreensão e no exercício dos ensinos do mestre, né? Quantas vezes também as circunstâncias dioturnas não nos levam a situações desatentas, comportamentos desatentos, e na observância das leis claramente reveladas pelo Mestre, constantes do teu Evangelho, que também encontram-se cristalizadas na nossa mente, enfim, em nossos corações. Mas poderíamos pensar, não, vivencie integralmente a mensagem. Mas nas pequenas coisas, às vezes, nós nos perdemos. Jesus nos dissera, por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem já não se observou no ambiente familiar, ou observando a outros, quando, por exemplo, um telefone toca e as crianças ali no ambiente buscam atender a ligação, uma criança atende, porque para elas parece como se fosse um game, né, um jogo, se bem que hoje em dia cada um acaba tendo o seu próprio aparelho de celular, seu próprio telefone, mas enfim, nesse cenário que é comum às nossas famílias, e a criança atende, alô, seu João? E o adulto diz, fala que eu não estou. Olha o que temos ensinado para as nossas crianças. E a criança, do alto da sua pureza, diz ao interlocutor, olha, seu João, meu pai está aqui, está dizendo que não está. E já entrega o barato, né? Ah, mas espera aí, eu dizer que não estou e a pessoa desviar milhões, se bem que hoje em dia está na ordem dos bilhões, é muito diferente. Pode ser na proporção, mas é uma atitude desonesta, né?
E a gente vai comprando, adquirindo, entre aspas, correntes e cadeados espirituais com os nossos pequenos comportamentos e ofuscando a nossa própria luz espiritual. Também nos disse o Mestre: deixai brilhar a vossa luz. O discípulo, pela ambição, por entender que teria condições de resolver todos os problemas em nome do Mestre, se enveredou por caminhos tortuosos e acabou cometendo equívocos, ofuscando a sua luz, inclusive fugindo da vida por meio de um suicídio covarde. Talvez não cheguemos a extremos, mas todos os minutos, todos os dias, precisamos estar atentos, porque senão a gente vai com o nosso próprio comportamento ofuscando essa luz interior nossa também, né? E deixando de viver a mensagem, entregando às nossas imperfeições o alimento que deveria alimentar a relação íntima e verdadeira com o Mestre. Que nos importa? Disseram as autoridades, nos diz o mundo. Isso é contigo. Até porque, na consecução dos séculos, na dinâmica de nossas vidas, em última instância, será entre nós, o Criador, né, a nossa própria consciência. E o que temos feito, né, nos nossos dias de hoje? Mudaram ou mudou o cenário, mudaram as condições, mas a problemática humana continua a mesma. É pela invigilância, pela ambição, pela vaidade, pelo orgulho exacerbado que a gente vai se enveredando por caminhos tortuosos e dificultando a nossa marcha. E precisamos estar atentos. E com o advento da doutrina espírita, observamos então que não era a intenção do discípulo entregar a Jesus como numa traição, pensando em si e na vil moeda recebida. Não. Ele pensava que conseguiria resolver aquele problema das perseguições e das ameaças que Jesus estava a sofrer. Que ele teria momentaneamente o poder e que depois iria entregar esse poder ao Mestre, que triunfante iria reinar por sobre as intenções do jugo romano e da família de Israel. E quantas vezes também a gente pensa que estamos em condições de abordarmos determinadas situações sem que nos envolvamos diretamente com as energias que envolvem essa mesma situação, sem nos causar prejuízos. E a gente acaba, às vezes, se enveredando por caminhos tortuosos e dificultando a nossa caminhada, né? A doutrina espírita, então, trazendo na sua base a crença em Deus, na imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, na possibilidade do intercâmbio espiritual, a reencarnação e no Evangelho redivivo do Cristo, nos coloca atualmente em condições extraordinárias, inclusive de acessar os anais da espiritualidade para compreendermos melhor esses acontecimentos e lançarmos luz aos nossos passos. E aí pensamos, a doutrina espírita não foi a doutrina espírita que nos trouxe a ideia de um Deus único. Nós já tínhamos essa compreensão, e o povo hebreu trazia isso incrustado na cultura hebraica. Não foi a doutrina espírita que nos trouxe a crença na imortalidade da alma. Os povos antigos, os hindus, os próprios egípcios já traziam também essa cultura. A ideia do intercâmbio espiritual. Moisés não proibiu a relação com os ditos mortos, do ponto de vista que isso seria pernicioso, mas é porque tinha sido vulgarizado. E se ele proibiu na ciência penal, não tem como proibir aquilo que não existe. Então ele estava a dizer que essa possibilidade sempre existiu e existia, daí a proibição. Também não foi a doutrina espírita que trouxe a ideia do intercâmbio espiritual, da mediunidade, da comunicabilidade com os espíritos. Não foi a doutrina espírita que nos trouxe a ideia da reencarnação, pois que desde a metempsicose já tinha essa noção das idas e vindas. Então, o que nos trouxe de novo a doutrina espírita?
A doutrina não nos trouxe verdades novas, ela veio exemplificar verdades antigas, nos dar condições para que caminhemos, então, de forma mais segura e iluminada, vivenciando nos segundos e nos minutos dos nossos dias a mensagem morredora e iluminada do Cristo. Que esta reflexão singela da vida do discípulo, denominado por Humberto Campos, o irmão X, como o ambicioso, nos sirva de alento também, de reflexão, no sentido de aprendizado, para que, então, busquemos o caminho reto, para que busquemos trilhar, de fato, os passos do Mestre. E que Ele, na sua imensa bondade, possa nos envolver a cada um em nossos melhores propósitos, a fim de que não sejamos os discípulos ambiciosos, mas os discípulos humildes e comprometidos com a vivência do seu Evangelho e com a causa do amor e da fraternidade sobre a face da terra. Muito obrigado. Muito bem. Eduardo, muito obrigado por palavras que calam em nosso coração e nos entregam um compromisso que talvez não tenhamos refletido na profundidade do tema. Muito obrigado, que Jesus o ilumine sempre e volte sempre à nossa casa, pois será sempre muito bem recebido, amado por todos nós. Viu? Muito obrigado. Meus irmãos, então agora nós vamos passar ao passe virtual. O passe virtual, como você já sabe, se você já participou desta atividade pelo menos uma vez, é quando nós falamos a respeito da necessidade de ter recolhimento íntimo. É necessário que você olhe para você mesmo, já em continuidade à própria palestra, que nos remete a refletirmos a trajetória de todos nós até o presente momento e fazer aquela reflexão pessoal, acompanhada de uma ação de perdão a nós mesmos e àqueles que nos ofendem, ou então aqueles que se colocam como nossos cobradores desta ou de outras vidas, né? Manter uma postura de prece do fundo do coração, pois uma prece falada sem qualquer sentimento, ela tem um alcance limitado, não é mesmo? E se você conseguir lembrar, pegue uma água para ser fluidificada pelos companheiros espirituais que estão atendendo a nossa atividade nesta noite. Ok? O nosso desejo é fazer uma prece nesse momento para que você, nessa conexão, seja beneficiado com fluidos espirituais magnetizados de amor e de paz, para poder dar continuidade à sua caminhada, à nossa caminhada. Vamos lá? Deus Pai Todo-Poderoso, de amor e de bondade, agradecemos a bondade infinita do Teu coração, que nos permite a vida, a presente encarnação, nos permite as provas e expiações e, portanto, o sofrimento, como elemento fundamental da nossa escalada evolutiva, em vista de ainda estarmos muito longe da perfeição. Precisamos de Ti, precisamos de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amigo, a quem pedimos a oferta, a entrega de fluidos espirituais de amor a todos aqueles que estão a ouvir essas palavras, concentrado em nosso esforço, para que possam ser abençoados, seus corações amenizados, que
todo sentimento negativo seja retirado do seu coração e possa praticar todos os dias a bondade, a caridade, o perdão, o amor ao próximo, o amor a si próprio. Sem o amor a si próprio, sabemos, Senhor, que tudo fica muito mais difícil. Te pedimos as bênçãos de amor a todos os companheiros desencarnados que se colocam na posição de cobradores, de justiceiros na nossa vida. Que nos perdoem e que recebam, através desses fluidos, também o esclarecimento espiritual, caso deseje. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Para você que está ouvindo esta conversa, que o teu coração esteja em paz. Agora, como sempre, vamos fazer a apresentação de um número musical. É o grupo Banda Espírita Ilumina. Já ouviu falar? Se não ouviu, vá lá no YouTube, tem um monte de música muito bonita dessa moçada. Ok? A música é Onde Está a Vossa Fé? E depois desta apresentação, não vai embora, porque a Rosânia vai dar o recadinho final, sempre especial, como toda quarta-feira, ela sabe muito bem fazer. Uma boa noite, fique bem, muita paz no seu coração. Tchau. Quando atravessava aquele mar, a tempestade desabou. Jesus adormeceu enquanto o vento mais forte soprou. Ante o perigo, o medo se apossou. Ao ver que no barco água adentrou. Desperta, comandante, perecemos, precisamos do Senhor. Jesus repreendeu o velhado e a agitação logo parou. Em calmaria o mar logo ficou. E aquela frase eternamente ecoou. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? É do tamanho da costada inabalável. Onde está a vossa fé? Oh, 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 oh. Vou te falar, onde está a minha fé? Onde está a minha fé? Ser em Deus depois do Filho teu, Jesus de Nazaré. Oh, 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 oh. Maravilhoso, não é?
Onde é que está a sua fé? Muito bem. Nós vamos terminando, porque o que é bom também termina, para vir algo melhor. Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração final, né? Querido Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade dessa reunião virtual. Queremos te agradecer, né, por todos os nossos trabalhadores espirituais, pelos nossos irmãozinhos desencarnados que daqui se aproximaram, em busca de um consolo, de um conforto, que só o teu generoso coração pode dar. Mestre Jesus, abençoe, por favor, as nossas famílias, os nossos trabalhos, e coloca-nos, Jesus, em situação melhor. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Obrigada, Mestre, pela tua bondade em nossa vida, pelo teu amor. Ensina-nos a também amar. Muito obrigada. Foi em teu nome que nós começamos essa reunião. É em teu nome que nós também vamos lá por terminado. Que assim seja. Muito bem. Eu vou pedir uma coisinha para você, como eu sempre peço. Por favor, use máscara quando for sair. Respeite o distanciamento social e mantenha suas mãos limpas para que você não fique doente, para que as pessoas que te amam não sofram e para que você também não sofra com a possibilidade de passar Covid para alguém que você ama, ok? Tudo bem assim? Então vamos lá. Eu vou te dar um presentinho. A doce paz de Jesus. Que você fique nela e que ela te acalente por toda a semana. E eu sei que vai acalentar. Fique em paz. Na doce paz de Jesus. Até quarta-feira. Um abraço.